Vem crescendo o número de pessoas que optam em estudar a palavra de Deus, meditar e orar sem ir à igreja. Assumamos para este caso a igreja no seu sentido comum, geralmente utilizado como local de culto ou adoração junto com os irmãos que professam a mesma fé. Hoje em dia é relativamente mais fácil ouvir a palavra, estudá-la sem ir à igreja. As tecnologias de informação permitem-nos fazer tudo isto através dos nossos smartphones, computadores, televisores e tantos outros dispositivos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Muitos irmãos estão decepcionados com as igrejas como instituições, organizações, e decidem definitivamente não frequentar nenhuma igreja. Essas decisões são motivadas por várias situações: divergência de opiniões sobre determinados assuntos, evidências, distorções sobre as pessoas que frequentam a igreja, comportamentos agressivos ou desviantes dos líderes ou dos membros da igreja, entre várias outras coisas. Embora essas situações existam, você não deve deixar de ir à igreja, conforme ditam as Escrituras. Claramente que não é recomendável que você permaneça em um local onde você não se sinta bem em lá estar, sob o risco de criar outro tipo de problemas que vão para além da mera satisfação, chegando a comprometer a sua saúde e bem-estar. Encontre uma igreja onde você se sinta bem, onde você se sinta confortável em partilhar a palavra com os seus irmãos. Não deixe de ir à igreja. Tanto que o salmista, no capítulo 122, no versículo 1, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode até dizer que a casa do Senhor não precisa ser uma igreja como instituição. Alguns irmãos podem se reunir em nome de Deus, na casa de algum irmão ou no local que identificarem, que acharem conveniente. Sim, é possível. O Espírito Santo não habita em templos, mas sim nos corações. Entretanto, a partir do momento que pessoas se reúnem com um propósito, é imprescindível que elas estejam organizadas. Estar organizadas implica estarem sob o alicerce de um nome institucional, implica estarem distribuídas em tarefas, implica incorrerem em custos, implica definir um modo de agir e de estar, e implica estarem sob o comando de uma liderança. Sim, tudo isso é necessário. Tomemos o exemplo drástico de quem possa dizer que não irá a nenhuma igreja, mas partilhará a palavra com a sua família, na sua casa ou em outro local com alguns dos seus irmãos. Primeiro, a palavra tem de ser partilhada. Este é um dos preceitos do Evangelho: difundi-lo e conquistar almas para o reino de Deus. A partir do momento que isto acontece, haverá mais pessoas a congregar neste local, e a dado momento este local ficará pequeno. Será necessário mais espaço para acomodar os irmãos. Esse novo espaço poderá ter de ser alugado, e assim sendo, esse acordo de aluguer será feito entre o dono do espaço e quem? Vai ser o irmão, a nossa escolha, que irá assumir as responsabilidades deste acordo e usufruir dos direitos? Precisamos de uma instituição onde há pessoas, há formas diferentes de pensar. Podemos a dado momento divergir quanto ao dia de cultos. Uns entendem que o culto deve ser ao sábado, à quinta-feira, outros ao domingo. Quem vai decidir numa situação como esta? Com que base? Precisamos de estatutos e de um líder consagrado pela nossa organização. Vamos precisar adquirir mais cadeiras para que os irmãos se possam sentar. De onde virá o dinheiro? Quem vai receber? Quem vai comprar as cadeiras? Precisamos de fazer as contribuições e precisamos estar distribuídos por tarefas. Enfim, a igreja como organização e instituição é necessária. Não se deixe levar ou enganar. É bem verdade que existem pessoas de má fé que se aproveitam desta necessidade da igreja para alcançar objetivos pessoais e alheios a ela. Infelizmente, você não tem como controlar isso. Esteja ciente que ninguém na igreja é perfeito, nem o líder, nem você. A igreja nunca foi um ajuntamento de pessoas perfeitas, muito pelo contrário. São pessoas imperfeitas que assumem a sua imperfeição e buscam diariamente a salvação pela graça de Deus. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai Celestial, pela honra de te louvar e bendizer a tua santidade. As atitudes más, até mesmo perversas de alguns irmãos nossos, têm feito com que tantos outros desacreditem no poder da tua igreja, no poder da comunhão e união dos teus filhos, relegando-se ao isolamento, deixando de partilhar a palavra, louvar ao Senhor e orar com os outros irmãos. Que hoje o Senhor toque no coração desse irmão ou essa irmã que deixou de frequentar a sua igreja pelas más
diversas razões. Faça com que o seu espírito se restaure para que se junte aos outros irmãos e que a tua igreja se fortaleça, pois juntos, unidos, intercedendo uns pelos outros, fortificamos o nosso espírito e o nosso corpo. Pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém.